Retornando, então, para Rousseau, para o justnaturalismo de Rousseau, só encontra fundamento de legitimidade aquela norma, aquela lei que corresponda ao direito natural. Então, Rousseau está estabelecendo uma contradição entre o direito posto e o direito natural. O direito posto, o direito positivado, a lei escrita, ela só é legítima na medida em que ela corresponda aos direitos naturais. Então, é nesse sentido que Rousseau está afirmando que são os direitos naturais, ou seja, aqueles direitos que refletem esta natureza, né, essencialmente social, solidária, colaborativa, pode ser assim, do ser humano, que são esses direitos naturais que devem ser a referência dos direitos positivados. E assim como, né, a estrutura estatal ela deve corresponder àquelas características do estado de natureza. É como se Rousseau dissesse o seguinte, olha, um Estado político legítimo é um Estado que, digamos assim, consegue trazer para dentro de si mesmo o estado de natureza. Então a gente não pode voltar para o estado de natureza, mas a gente pode fazer um Estado político conforme o estado de natureza. Essa é a perspectiva que o Rousseau está explorando. E aí, é nesse sentido que ele vai, então, afirmar que a função do Estado é exatamente garantir esta condição natural do ser humano, que é a condição de liberdade e de igualdade. Ou seja, no estado de natureza nós somos iguais e nós somos livres. Então o Estado político só é legítimo quando garante essa condição de igualdade e de liberdade. Quando ele não garante essa condição, é legítimo reestruturá-lo. E é por isso que a obra de Rousseau vai ser importantíssima na Revolução Francesa. Quer dizer, a Revolução Francesa ela é uma refundação do Estado político a partir de uma crítica sobre a ilegitimidade das instituições vigentes naquele momento. Então, o que Rousseau está dizendo é isso. E aí também se tem, então, portanto, essa perspectiva, né, revolucionária, que já estava presente na ideia de insurreição em John Locke, né, de resistência, né, de mudança revolucionária das estruturas de poder. Então, o que o Rousseau está dizendo é isso. Não tem razão de ser para que se mantenha e se legitime um Estado que não garanta a igualdade e a liberdade entre as pessoas e que viabilize a realização dos seus direitos naturais. Então, diante de uma situação como essa, a revolução é digamos assim, um mecanismo para você destruir uma estrutura institucional política que foi construída na contramão, né, na negação dos direitos naturais. Então, é nesse sentido que ele vai acabar influenciando, né, a Revolução Francesa nessa perspectiva. Um outro aspecto que a gente tem que chamar a atenção também, e aí outra vez o Rousseau ele se insere numa polêmica, que se ele é, digamos, né, o grande ícone, a grande referência do paradigma de Estado político moderno, ele vai ser também, pode ser assim, o grande primeiro crítico da democracia representativa moderna. Ou seja, o que Rousseau vai dizer que, em última instância, democracia mesmo é democracia ateniense, né? Ou seja, é aquela democracia que teve a sua formatação na experiência grega. E aí ele vai, no fundo, apontar para o seguinte, olha, a democracia representativa, ela gera uma alienação da vontade política que é ilegítima. Então, na democracia grega, os cidadãos, claro, que Rousseau sabe disso, faz referência, né, que era uma democracia muito restrita. Quem era cidadão em Atenas, né, era um número muito pequeno de pessoas. Mas ele já teve um alargamento da experiência do poder, né? Então, pode ser assim, antes da experiência ateniense, a gente conhecia formas de exercício do poder exercidos por né? A ideia do mono, né? Monarquia, né? Do monopólio do poder por um soberano, etc. E o exercício do poder por alguns, né? Então, os melhores, né? Aretai, os excelentes, então, a aristocracia seria o governo dos excelentes, ou seja, que também há oligarquia, então
né, o poder ali concentrado num pequeno grupo. Os gregos vão inaugurar a ideia de democracia como poder exercido não por todos, mas por muitos, né? Então, essa experiência de alargamento do poder. Então, o cidadão ateniense, ele exerce o poder político como um poder de autogoverno, né? Então, você, na experiência ateniense, não decide quem vai decidir, você decide, né? Você não delega poder, você exerce poder. E é isso que Rousseau está indicando que é a verdadeira democracia. Democracia, de fato, é a democracia direta, a democracia através da qual o cidadão consegue expressar a sua compreensão a respeito do que é o correto, do que é o justo na organização da vida coletiva. A gente dá uma paradinha aqui para o vídeo não ficar pesado, a gente já retorna com esta ideia de democracia em Rousseau.